uma introdução. A soja enfrenta diversos inimigos naturais que podem impactar significativamente na sua produtividade. Por exemplo, os insetos e doenças. Qual tipo de inseto pode ser? Largata da soja. Por exemplo, ela é uma largata que ataca as folhas da planta, causando desfolhamento severo e redução da fotossíntese. Aí, uma doença, ferrugem asiática, uma das doenças mais destrutivas da soja, causando desfolhamento também precoce e redução dramática na produção. Isso é uma coisa muito impactante. Aí qual que é a importância da soja? A soja ela tem importância econômica, ambiental, nutricional e industrial. Fora que ela é uma das culturas mais importantes do mundo devido à sua diversidade e ampla gama de usos. Então, o econômico, principal commodities agrícola, né, gera muito emprego. No nutricional, é uma das fontes de proteína excelente, gera muito produtos derivados dela. No contexto industrial, o óleo, que é muito utilizado na produção de biodiesel, e no ambiental, que é frequentemente utilizado em sistemas de rotação e culturas e tem capacidade de fixação de nitrogênio no solo. Como o Douglas já tinha falado, a gente vai citar um pouquinho dos inimigos naturais da soja. E eu vou pegar a parte de insetos e pragas, vou explicar mais um pouquinho. Para começar, eu vou começar citando as duas espécies de lagartas que são mais conhecidas. Quando a gente pensa em soja, a primeira coisa que vem como praga são lagartas e percevejos. Então eu vou citar as duas principais espécies e mais conhecidas de lagarta. A principal, a mais conhecida, é a lagarta da soja. E a lagarta helicoverpa vem como um coadjuvante, pois elas têm a função muito parecida e o estilo de vida delas, a função que elas exercem, o jeito que elas atingem a planta, é bem parecido. Então, vou começar citando elas. Elas atingem a planta no estágio inicial do desenvolvimento dela, quando as folhas ainda estão se formando, antes do desenvolvimento das vagens, antes do escurecimento e endurecimento das folhas. Então, antes desse processo, elas já estão presentes e elas ingerem as folhas, impactando diretamente na produtividade, porque elas acabam restringindo, limitando o acesso da planta à fotossíntese. Então, a planta fica menor, ela produz menos vagens, então elas impactam diretamente na produtividade. A maior dificuldade do combate dessas lagartas é conseguir espalhar o veneno de forma eficiente por toda a planta, principalmente nas partes mais baixas, que é onde elas ficam. Então, caso o produtor ele tenha sucesso nessa tarefa de espalhar todo o veneno por toda a planta, consequentemente ele vai conseguir fazer com que as lagartas não atinjam a planta negativamente, não impactem na produtividade. Assim a planta passa desse estágio de desenvolvimento e começa a escurecer e endurecer suas folhas. Com esse processo de endurecimento, as lagartas não são mais capazes de comer as folhas e acabam morrendo de fome. Então o produtor ele consegue combater de uma maneira muito eficaz, muito direta, fazendo com que a planta ele consiga passar esse estágio de desenvolvimento sem ter o impacto negativo das lagartas. Como eu já citei antes, outro inimigo bem comum e bem conhecido da soja é o percevejo, principalmente o percevejo marrom. Vamos falar um pouquinho mais dele aqui. O percevejo marrom, ele é diferente das lagartas, ele não impacta no período de desenvolvimento. Ele sim pode impactar no período de desenvolvimento, sugando o caule da planta, mas ele se faz presente principalmente no período onde a planta já está com as vagens e com os grãos dela totalmente formados. Porque ele vai lá, ele se fixa na planta, ele suga as vagens, e a diferença dele, pro impacto das lagartas, é que ele não impacta somente na produtividade. Ele sim impacta na produtividade, mas ele vai impactar na qualidade, porque os grãos e as vagens vão ser miúdos, vão ser pequenos, vão ter deformidades, não vão ser uniformes.
pode ter uma quantidade a menos numa vagem do que na outra. Ele impacta mais na qualidade e na quantidade da soja. Assim, a gente pode fechar falando que os percevejos eles impactam mais numa maneira qualitativa e as lagartas impactam numa forma mais quantitativa, né? Elas impactam na produtividade e não na qualidade do produto. E é isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Sou o Henrique, eu vou falar das principais doenças causadas por fungos na soja. A primeira é a ferrugem asiática, que tem um impacto na redução da capacidade fotossintética da planta, afetando o rendimento. E as lesões da ferrugem asiática da soja comumente são associadas ao seu amarelecimento foliar e, quando coalescem, podem ocupar extensas áreas na folha e posteriormente causar sua queda, resultando na redução do seu ciclo. A segunda doença é a antracnose, que tem um impacto podendo levar à queda das vagens, sementes podres, causando lesões em todas as partes da planta. Os sintomas típicos dela em vagens da soja são lesões concêntricas escuras, onde se pode observar pontuações pretas, que são as estruturas do fungo. Quando as vagens estão em fase de enchimento e ocorre o ataque da doença, a vagem acaba se rompendo e os grãos ficando expostos. Assim, continuando o assunto, eu vou falar do impacto dos nematóides na cultura da soja. O nematóide de galha tem um impacto na redução do crescimento da planta e da absorção de nutrientes dela. Nas lavouras de soja atacadas por esses nematóides, geralmente observam-se manchas reboleiras onde as plantas ficam pequenas e amareladas. Já o segundo, que é o nematóide de cisto, ele tem um impacto na dificuldade de absorção de água e nutrientes da planta, diminuindo a sua produtividade. O nematóide de cisto ele penetra nas raízes da planta e dificultando a absorção de água e nutrientes por elas, causando a redução de porte e número de vagens, clorose e baixa produtividade. Boa tarde, eu sou o Andrei e eu vou falar das estratégias de controle, monitoramento e identificação, uso de armadilhas e a expansão regular das plantas. Existem vários métodos de amostragem que podem ser utilizados no monitoramento dos insetos e os seus danos na cultura da soja, como o pano de batida, o exame de plantas e o exame de amostra de solo. Existem ainda outros métodos que estão sendo estudados, como o uso de armadilhas atrativas. Entretanto, de uso na prática ainda depende de novas pesquisas que viabilizem sua utilização pelo produtor de soja. Sendo assim, o método de amostragem mais utilizado é o pano de batida, para o monitoramento das lagartas desfolhadoras, dos percevejos sugadores de sementes e insetos de um modo geral. Controle biológico. O controle biológico apresenta diversas vantagens na cultura da soja e algumas delas são a redução no uso de agrotóxico, aumentar os organismos vivos. Para combater as pragas é possível reduzir a necessidade de agrotóxicos, diminuindo os custos e os impactos negativos no meio ambiente e na saúde humana. E preservação da biodiversidade. O controle biológico é uma técnica que respeita o equilíbrio natural dos ecossistemas, preservando a diversidade biológica e reduzindo a pressão seletiva sobre as espécies. Deficiência no controle de pragas. As estratégias de controle biológico são altamente específicas e eficientes no combate a pragas específicas, evitando danos à cultura e minimizando prejuízos. A melhoria da qualidade do solo. O controle biológico contribui para a melhoria da qualidade do solo ao favorecer o desenvolvimento de micro-organismos benéficos e aumentar a matéria orgânica. A valorização do produto. A utilização de técnicas sustentáveis como o controle biológico pode valorizar o produto no mercado, atendendo às demandas de consumidores cada vez mais conscientes e preocupados com a preservação ambiental. Controle químico. O uso racional de pesticidas, respeitando o período de carência e rotatividade de princípio ativo. Resistência de cultivares. O desenvolvimento e uso de variedades de soja resistentes a pragas e doenças. Os benefícios do manejo integrado. O manejo integrado de praga é um conjunto de tecnologia que, utilizado harmonicamente, permite a condução da lavoura por meio de táticas sustentáveis de controle de praga, que inclui o uso racional de inseticidas, que são aplicados apenas quando necessário e economicamente viável. A sua aplicação é no manejo
das pragas da soja que ocorrem durante todo o ciclo da lavoura. A cultura da soja está sujeita ao ataque dos insetos desde a germinação até a colheita. Um dos benefícios do manejo integrado é a redução dos agrotóxicos e impacto ambiental, a sustentabilidade a longo prazo, melhoria na saúde do solo e da planta e o aumento da eficiência e rentabilidade na produção.